começar mais um vídeo, mas como você sabe, eu estou aqui na cidade de Eunápolis fazendo um evangelismo, pregando a palavra de Deus, ensinando as pessoas. E eu estou tendo dois testemunhos que eu achei maravilhoso. Um dos testemunhos, eu não vou contar em detalhes, é a história de uma pessoa que perdeu o seu filho, adolescente, está vivendo em depressão, tomando muitos remédios, inclusive não consegue dormir. E ela veio aqui ao nosso ponto de Caleb e eu percebo assim a alegria que esta mãe está tendo, como que o evangelho consegue trazer sorriso a uma pessoa que vive aí há mais de 2 anos aproximadamente, chorando a perda aí do seu filho que ela perdeu ainda adolescente. Amanhã estarei indo à casa dela almoçar, hoje estarei jantando ali na casa dela, mas eu percebo assim a alegria que o evangelho está tomando ali, a alegria que o evangelho está fazendo ela sentir. Mas eu gostaria de falar de uma outra pessoa. Aqui ao lado do nosso ponto de evangelismo nós temos um senhor. E esse senhor, ele tem 6 anos em uma denominação religiosa e ele não estava querendo vir ao programa. E quando ele viu ali as músicas tocarem, ele veio para cá. E ao assistir o programa e tomar os estudos bíblicos comigo, ele me disse algo assim que me deixou muito feliz. Ele disse assim: Helder, veja, eu tenho 6 anos frequentando a minha igreja e eu aprendi mais nesses 6 dias que eu estou indo para o evangelismo, assisti aí com vocês o evangelismo. Eu aprendi em 6 dias mais do que em 6 anos que eu estou em minha igreja. A verdade é que a gente está vendo aí muitas religiões, muitas portas abertas, muitas igrejas em cada esquina de portas abertas, mas às vezes esses evangelistas, esses pastores, essa igreja, eles não estão tendo preocupação com a palavra. Jesus Cristo, no capítulo 6, ali do livro, no capítulo 7, ali do livro de Mateus, ele diz que nos últimos dias, muitas pessoas se achegariam a ele, dizendo: Senhor, eu não curei em teu nome não expulsei demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres. E Jesus vai olhar para essas pessoas e vai dizer assim: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Sabe, o evangelho ele tem que ser o evangelho genuíno. As pessoas precisam ouvir Deus, as pessoas precisam ir à igreja e ter um encontro com Deus. Não é para ficar gritando, fazendo certas encenações ali. Quando eu vou para a igreja, eu quero ouvir Deus falar. E Deus fala para nós através da sua palavra. Eu queria ler com você apenas um texto e aí eu gostaria de fazer uma oração com você. Vamos ler o que Paulo diz a Timóteo no capítulo 4 do livro de Timóteo, de segunda carta ao Timóteo, diz o seguinte: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que vai julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Ele diz a Timóteo: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Ele diz: pois vai chegar o tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Ele diz: pelo contrário, cercar-se-ão de mestre segundo as suas próprias cobiças, como quem sentindo coceira nos ouvidos, e essas pessoas se recusarão a dar ouvido à verdade
e vão se entregar a fábulas. E aí ele dá um conselho ao pregador: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Muitas igrejas estão realmente crescendo por aí, mas elas crescem com um evangelho distorcido, um evangelho que não produz salvação, um evangelho que não preenche, um evangelho que não alimenta. E aí você vê pessoas vendendo vassoura dentro da igreja, dizendo que é a vassoura que vai varrer o mal da sua casa. Outros vão vender martelo, dizendo que é o martelo de quebrar maldição. E aí você começa a ver um monte de gente fazendo comércio dos evangélicos. Meu amado, minha amada, eu gostaria de te dizer que Jesus disse que a salvação estaria na palavra dele. No livro de João 17:17, Jesus disse: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. No capítulo 5, verso 39, também do livro de João, Jesus disse que a gente deve examinar as Escrituras porque julgueis ter nela a vida eterna. No livro de Salmos 119, verso 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quando você entra em uma igreja, que o astro é uma pessoa, que o astro é um grupo, tome cuidado. Quando eu vou à igreja, eu vou à casa de Deus. E o que é que eu vou fazer na casa de Deus? Ouvir Deus falar. Você sabe que eu perdi minha avó, Dona Isabel, o ano passado, em 2020. E às vezes eu gostava de ir à casa da minha avó. E eu ia para a casa da minha avó não para comer, não para assistir televisão, mas eu ia à casa da minha avó porque eu sabia que da boca da minha avó ia sair conselhos muito, 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 muito preciosos. Sabe, quando eu vou à casa de Deus, eu quero ouvir de Deus os conselhos dele para que eu possa ser um bom pai. Eu vou à igreja para ouvir os conselhos de Deus para que eu possa saber como ser um bom filho. Eu vou à igreja para saber de Deus como ser uma pessoa que ama, que sabe perdoar. Eu vou à igreja não para ir a um clube, mas eu vou a uma casa, como disse Jesus, uma casa de oração. E lá eu vou aprender de Deus. O astro da adoração é Deus. É Deus que tem de falar. Quando você vai ler os conselhos de Salomão no livro de Eclesiastes, ele diz: quando entrares na casa de Deus, que você esteja mais atento a ouvir de que a falar. Ouvir o quê? Ouvir Deus, ouvir a sua palavra. Meu amado, minha amada, eu quero te dar um conselho. Escute Deus, porque Deus tem bons conselhos para lhe dar. Que Deus te abençoe, que Deus ilumine a tua vida, que Deus salve a tua casa. O mundo está passando por esse peneiramento, por essa situação aí. Pode ser que entre numa pequena calmaria, mas a Bíblia também diz, né? Quando vocês ouvirem que há paz sobre a terra, eis que sobrevirá repentina destruição. Então, não baixe a sua guarda. Que Deus te abençoe e que te dê muitos e muitos e muitos e eternos anos. Que Deus te abençoe e vamos orar. Grandioso Deus, obrigado por tua palavra. Obrigado, Senhor, por estar aqui. Obrigado, Senhor, por conhecer pessoas que têm sede de Ti ainda nesse tempo. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de adentrar no coração das pessoas, ó Deus, através da Tua palavra, de ser um instrumento Teu, Senhor Deus. Muitos dos que aqui estão, ó Deus, ouvindo nesse momento, assistindo esse vídeo, eles podem sim, meu Deus, ser um instrumento Teu, da sua forma. Que o Senhor, ó Deus, os abençoe, que o Senhor, ó Deus, os capacite. Abençoe, meu Deus, esse ponto de Caleb e os demais pontos de Caleb, em nome de Jesus. Amém. Se você gostou, por favor, se inscreva e compartilhe. Deus te abençoe.